Romanos capítulo 1, do versículo 18 ao versículo número 22. A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. Vamos orar? Nosso Deus, nós te louvamos nessa noite em que aqui estamos, nos juntando, para juntos pensarmos sobre este assunto, a fim de recebermos instrução da tua parte, a fim de melhor testemunharmos a nossa fé. E talvez, Senhor, alguém possa estar aqui nessa noite também com dúvidas a respeito desse assunto, ou se questionando sobre a tua existência, ou talvez até não acreditando na tua existência. Que o Senhor, por misericórdia, use toda essa reflexão que teremos, que o Senhor instrumentalize essa palestra para os fins da tua glória. Nós pedimos isso, abre o nosso entendimento, dá-nos graça, que teu Espírito Santo nos instrua. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Bom, nessa noite, basicamente, eu vou trabalhar com a exposição da Escritura, nesse texto que eu li. Também vamos pensar sobre a existência de Deus dentro do âmbito teológico e pensar sobre a existência de Deus dentro do âmbito da natureza humana, poderíamos dizer, da psique humana, da vida psicológica do ser humano. Também vamos pensar sobre a existência de Deus a partir da criação, alguns chamariam de natureza. Então, a minha palestra nessa noite vai basicamente transitar por esse caminho: Escritura, teologia, a mente humana, a natureza humana e a natureza criada, ou a criação, né? Então, quando nós lidamos com a existência de Deus, muitos questionam a existência de Deus durante séculos. Então, a igreja sempre teve esse desafio de lidar com essa questão, se Deus existe ou se Deus é uma criação do homem, produto da mente humana, né? Nós temos, de fato, um desafio quando lidamos com esse assunto, porque ainda que nós apresentemos toda espécie de provas a pessoas que não acreditam na existência de Deus, ainda assim isso não as converterá, não gerará nelas fé. É impossível qualquer argumento racional gerar numa pessoa fé. O único que pode gerar fé em um indivíduo é o Espírito Santo de Deus. Então, para que nós devemos ter conhecimento desse assunto? Mesmo que nós não consigamos converter ninguém com o que nós dissermos a respeito da existência de Deus, pelo menos nós vamos mostrar que a fé cristã não é irracional. Ser um cristão não é abrir mão da razão, não é abrir mão da racionalidade. Pelo contrário, toda manifestação da razão sem reconhecer a Deus é irracional. Qualquer pensamento humano que tira Deus de cena é irracional, é loucura. A Bíblia diz o louco no seu coração: Deus não existe. Salmo 14. Diz o insensato no seu coração: Deus não existe. Você encontra isso lá nesse Salmo, no número 14 e no número 53. Na sua Bíblia você encontra isso. Então, de início nós precisamos perceber algumas coisas. Primeiro é que a Bíblia foi escrita numa perspectiva de que Deus existe. Logo, a Bíblia não está preocupada em provar a existência de Deus. Ela começa dizendo: no princípio Deus criou os céus e a terra. Então você não vai encontrar nenhuma argumentação na Escritura tentando provar para as pessoas que estão lendo a Escritura que Deus existe,
Porque os autores que foram inspirados pelo Espírito Santo, eles partem do pressuposto de que Deus existe, porque Deus falou com eles e está falando através dos seus escritos. Então nós não vamos encontrar na Escritura uma construção filosófica defendendo a existência de Deus. Isso aconteceu depois na teologia, nós vamos ver, né? Outra coisa que nós devemos considerar é que a teologia cristã, ela não precisa estar preocupada em provar a existência de Deus. A teologia cristã não precisa estar preocupada em provar a existência de Deus, uma vez que a Bíblia não faz isso. Então a teologia também não tem uma necessidade extrema para isso, porque Deus existe e não precisa se provar que Ele existe. Mas nós vamos conhecer os caminhos que durante muitos séculos a igreja transitou e como respondeu, e como a Bíblia fala das afirmações a respeito da existência de Deus. Nós não temos provas das Escrituras a respeito da existência de Deus. Nós temos afirmações das Escrituras de que Deus existe, afirmações da natureza e etc. Nós devemos também considerar que é importante nós considerarmos esse assunto sobre a existência de Deus, porque nós não temos diante de nós apenas um tipo de ateísmo filosófico, mas nós temos um tipo de ateísmo prático. Pessoas que às vezes não negam a existência de Deus, mas elas vivem como se Deus não existisse. A forma de vida delas, a forma de comportamento delas, a forma de religião delas, é como se Deus não existisse. Então existe um ateísmo intelectual e existe um ateísmo prático. Então é possível alguém se declarar cristão e ser um ateu, porque ele pode viver como se Deus não existisse. Devemos considerar também que esse assunto é importante, porque nós vivemos em uma sociedade que podemos dizer secularizada, quando centros acadêmicos, universidades, professores, mestres e doutores a cada dia estão mais empenhados em mostrar dentro das salas de aula que os alunos devem tratar o seu pensamento religioso como algo privado para ele. Na academia, na universidade, no trabalho, na sociedade, a religião não deve se manifestar. Então nós temos um investimento pesado dentro das universidades e faculdades, a fim de fazer com que o nome de Deus não seja invocado, em que o crente não pense nas suas atividades a partir de uma ótica bíblica, a partir de uma ótica divina. Os professores comumente dizem: aqui é um lugar de ciência, lá na sua igreja é um lugar de religião. Então lá você adora a Deus, levanta as mãos, bate palma, canta, ora, escuta o pastor pregando. Aqui não, aqui é ciência, aqui a gente lida com a verdade. É como se na religião não existisse verdade. Quando a ciência faz isso, ela está invocando para si o poder de proclamar a verdade. E quando alguma coisa ou alguém tem o poder de proclamar a verdade, é com o objetivo de libertar quem está ouvindo, quem está absorvendo aquelas informações, da ignorância. Ora, Jesus ensinou: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Logo, quando alguém diz que a verdade está ali com o propósito de libertar aquela pessoa, isso é uma religião. Isso é um pensamento religioso. Logo, nós incorremos em sério risco, quando estamos dentro de ambientes intelectuais, de fazermos da informação, do curso, da matéria, uma religião. Fazer dos seus livros a nossa Bíblia, dos seus mestres e dos seus profetas. Então, por isso nós devemos ter conhecimento deste assunto, a fim que nós, o objetivo é que nós não caiamos nesse erro. Muitos cristãos vivem numa polaridade. Eles ora creem em Deus, ora eles não creem. Na igreja eles são bem crentes, na universidade eles não são. Ali é outro tipo de pensamento. Então, o cristão deve pensar de forma cristã em todos os ambientes, em todos os lugares, em todos os momentos, quando ele está atuando, está pensando, está fazendo suas atividades. Também devemos considerar que, se Deus não existe, a ética cristã ensinada na Bíblia é inválida, é descartável. Logo, se Deus não existe, não há um padrão moral que nós devemos seguir. Cada um vive como quer. O que é certo para você pode ser errado para mim, o que é errado para mim pode ser certo para você. Tudo é relativo. Então, se Deus não existe, a Bíblia não é a palavra de Deus. Se a Bíblia não é a palavra de Deus, eu não preciso seguir o que Deus diz,
porque ele não existe e ele não tem palavra. Isso é um livro escrito por homens, né? Então, por isso nós devemos ter conhecimento deste assunto também. E por último, nós devemos considerar esse assunto como importante, porque se Deus existe e Ele revela a sua vontade, isso causa um impacto, não somente para aqueles que abraçaram a religião, mas causa um impacto na sociedade, causa um impacto na escola, causa um impacto em casa, causa um impacto na faculdade, causa um impacto no trabalho. Se Deus existe, você crê nisso e vive com isso como verdade, que dirige a sua vida, tudo em que você está inserido sofrerá um impacto da existência de Deus. Então, nós devemos considerar esses quatro pontos iniciais sobre o assunto. Mas veja, vamos iniciar então o primeiro ponto falando sobre a afirmação da existência de Deus na própria Bíblia. No texto que nós lemos em Romanos, queria que você deixasse aberto aí, Romanos 1, versículo 18 até o 22. A Bíblia vai nos falar aqui sobre a existência de Deus sendo afirmada na criação. Veja o versículo de número 19. Veja o que diz aí. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles. Está falando daqueles que não creem em Deus. A Bíblia chama de ímpios. A palavra ímpio significa aquele que não é devoto, né? Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Então, o que Paulo está dizendo aqui? Que mesmo as pessoas que não creem em Deus, já receberam o testemunho de Deus. Mesmo alguém que diz, seguramente Deus não existe, eu tenho plena convicção disso, já recebeu o testemunho do próprio Deus, a respeito da existência dele mesmo. Paulo está dizendo aqui que Deus se manifestou a eles. Veja o versículo 20. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece. Veja, o termo claramente se reconhece significa que o testemunho de Deus a respeito de sua existência para toda e qualquer criatura humana é inquestionável, é clara. É clara. E claramente pode-se reconhecer que o mundo tem um Criador. Existe uma mente inteligente que criou todas as coisas. E se Ele criou, Ele não criou para estar distante da criação. Ele não é apenas criador, Ele é legislador da sua criação. Quando nós observamos as leis da física, quando nós observamos as leis das ciências biológicas, quando nós observamos toda espécie de quadro onde leis se manifestam, aquilo é uma consequência ou uma operação do próprio Deus. Porque existe a lei da gravidade, porque Deus determinou esta lei. Porque existe a lei para a vida humana na Escritura, os 10 mandamentos, porque Deus determinou essa lei, para que a humanidade estivesse caminhando ordenadamente. Deus se manifesta na criação. O texto continua aqui dizendo, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Nós lemos o Salmo 19, no início, no versículo 1, que nos diz que os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. O texto nos diz então que Deus afirma a sua existência no mundo criado. Quando nós observamos a complexidade da natureza, quando nós observamos as leis da natureza, a beleza da natureza, Deus está testemunhando a respeito de sua existência ali, dizendo que aquilo veio da mão de alguém. É preciso mais fé que o mundo existiu, não pela mão de um Criador, mas por qualquer outra coisa, do que acreditar que o mundo foi criado. É preciso ter mais fé para ser ateu do que para ser crente. Porque quando você observa a criação, a complexidade do corpo humano, da mente humana, do cérebro humano, como é que isso surge do acaso? Será que o seu relógio surgiu do acaso? Você jogou um bocado de peça assim no chão e de repente apareceu um relógio? Impossível. Impossível. Imagine se você colocasse em 500 folhas de papel A4 várias letras do alfabeto
bagunçado, e você jogasse todas para cima, será que quando elas caíssem no chão seria um livro? Com introdução, desenvolvimento, conclusão, bibliografia, numeração de página, capa, contracapa, ficha catalográfica. Impossível. Mas a dita ciência diz que isso aconteceu com o universo. Isso aconteceu com o mundo. Veio do acaso. Não veio da mão de um Deus Criador, de um Deus Todo-Poderoso. Veja, o pecado corrompe a racionalidade humana. O pecado destrói a capacidade do homem raciocinar claramente. A Bíblia vai nos dizer que Deus não apenas cria o mundo, mas Ele sustenta o mundo. Imagine se por um dia todas as leis da natureza ficassem desordenadas. Nós ficamos apavorados quando nós vemos tsunamis, vulcões em erupção, terremotos, maremotos. Mas imagine se todas as leis da natureza ficassem desordenadas por um dia só, no mundo todo. O que é que aconteceria? Por que isso não acontece? Porque a Bíblia nos diz que o Senhor sustenta a criação. Ele mantém a criação em ordem. Ele mantém a criação trabalhando ordenadamente, né? Então Deus não apenas cria, Deus sustenta. Então a natureza, a criação, testemunha a respeito disso. Veja, ainda em Romanos, nesse texto que nós lemos, nós vamos ter aqui também um testemunho duplo, muito interessante, no que se refere à própria natureza humana, à própria constituição humana. João Calvino usa duas expressões para isso. A primeira que ele fala é a semi religionis. Em latim significa a semente da religião. E o sensus divinitatis significa a consciência ou o senso da divindade. Calvino vai dizer que todo ser humano possui essas duas características: a semente da religião e o senso da divindade, a consciência da divindade. Aonde estiver o ser humano, numa cidade, numa casa, num país, numa tribo, em qualquer lugar do mundo, haverá religião. Haverá religião. Porque o homem foi criado com a semente da religião. Abra sua Bíblia, por favor, em Gênesis capítulo 2, versículo 7 e versículo 8. Gênesis 2, versículo 7 e versículo 8. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Veja que Deus cria o homem com uma forte convicção. Esta criatura tem uma forte convicção que Deus existe, porque Deus fala com ele todos os dias na viração do dia. Ele veio das mãos do Todo-Poderoso. A mulher veio das mãos do Todo-Poderoso e foi entregue a Adão. Então ele tem uma forte convicção de que Deus é real, de que Deus existe, de que ele recebeu o filho das mãos do próprio Deus e que Deus colocou ele onde ele estava. Então essa é a estrutura humana. Todo homem, toda mulher tem a firme convicção de que existe um ser que criou todas as coisas, que mantém essas coisas em ordem e que conduz essas coisas para uma finalidade. Veja, quando alguém nega a existência de Deus, geralmente isso tem ligação com outras questões. Algumas vezes é porque essa pessoa no passado se relacionou com a religião e foi muito infeliz com isso. Ela se decepcionou. Participou de uma igreja, teve várias dificuldades, ficou perturbado naquele lugar, saiu dali muito ferido e não quer mais voltar, não quer mais relacionamento com a igreja.
ou teve relacionamento com alguém que não dava um bom testemunho a respeito da sua fé. Então muitas pessoas de fora julgam a igreja, julgam a fé pelo comportamento das pessoas. Obviamente as pessoas que professam a fé deveriam sempre dar um bom testemunho a respeito de sua fé, mas ninguém pode julgar a Deus pelo procedimento de suas criaturas. Você não pode dizer que uma mãe é chefe de uma quadrilha porque o filho dela é bandido, pode? Sei que você tem a prova. Então, da mesma forma, isso não pode acontecer em relação a Deus. Veja, Calvino diz o seguinte: como a experiência mostra, Deus plantou uma semente de religião em todos os homens. No entanto, minha gente, essa semente, ela não é suficiente para mostrar à humanidade quem Deus é. O que ela faz é preservar no íntimo humano o desejo de religião. Alguém pode dizer: eu não tenho religião, eu não creio em Deus, mas o time dele é uma religião para ele. O esporte que ele pratica é uma religião para ele. O dinheiro dele é uma religião para ele. A carreira dele é uma religião para ele. Então, inevitavelmente, o homem sempre será religioso. E ele sempre buscará redenção em alguma coisa. Se não for em Deus, o Deus revelado na Bíblia, será em qualquer outra coisa. Ele vai buscar a felicidade última da vida dele naquela coisa. Então aquilo para ele é a salvação, aquilo para ele é a redenção. Isso é religião. Então a religião está presente em todos os seres humanos. O capítulo 1 de Romanos, vamos voltar para lá, vai nos mostrar isso. Veja que a Bíblia diz aqui que Deus se manifestou a todos os homens, no versículo 19, que os atributos invisíveis de Deus, assim como seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece. Isso é posto no homem, em todo o indivíduo, de que Deus existe, de que Deus criou todas as coisas. Mas por algum motivo essa criatura, em algum momento da história, tende a negar essa existência. Ninguém nasce ateu. Ninguém nasce ateu. Ninguém começa a falar dizendo: não creio que Deus existe. Não creio que Deus existe. Ninguém começa a vida assim. Torna-se assim, né? Por várias questões. Uma outra questão que nós devemos considerar é o que eu falei do senso divinitas, que é a consciência da divindade. Esse mesmo capítulo de Romanos vai nos mostrar isso. Calvino diz o seguinte: o senso divinitas foi implantado para evitar que alguém se refugie numa pretensa ignorância. Os homens de juízo sadio sempre estarão certos de que o senso de divindade, que jamais pode ser apagado, está gravado na mente de todos os homens. Qualquer ser humano que tenha juízo sabe que todo indivíduo tem o senso do divino, de que Deus existe. Pode ser qualquer Deus que ele queira, mas ele tem uma percepção de que existe uma divindade. E isso também não leva o homem à salvação, nenhum dos dois. Só mostra que o homem é religioso e que ele sabe que Deus existe. Não sabe quem é esse Deus, mas ele sabe que Deus existe, né? Então, veja, no versículo 18, Paulo usa aqui a palavra, uma palavra bem interessante. Ele diz: a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm. A palavra inteira aí no grego é katekel, ela significa suprimir. Então, essa ideia quer dizer que o homem possui o conhecimento de Deus, mas ele detém esse conhecimento para viver uma mentira. Ele resiste a esse conhecimento para viver conforme a sua razão, o seu raciocínio. Ele tem esse conhecimento de Deus, mas ele despreza esse conhecimento para viver da sua forma. Por isso que Paulo usa aqui: a ira de Deus se revela no céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Ou seja, eles têm a verdade, mas eles escolhem a mentira. Eles sabem o que quem Deus é, que existe um Criador, mas eles escolhem a mentira, que Deus não existe, que não existe um Deus, não existe um Criador. Então é uma escolha do próprio indivíduo, escolha do próprio homem. Essa questão também nos revela de que o homem sempre prefere a mentira para o seu conforto. Isso é mostrado lá no Éden. Eles quiseram ser iguais a Deus, escutaram a Satanás. Ainda hoje é assim.
Quando o homem diz, não creio em Deus, então ele faz de si mesmo o seu próprio Deus, igualzinho a ele. A intenção de Adão e Eva era serem autônomos, independentes, governantes de si mesmos, sem precisar prestar contas a ninguém. Quando alguém diz, não creio em Deus, está agindo como Adão e Eva, fazendo de si mesmo os seus deuses, fazendo de si mesmo o seu Salvador, o seu Redentor. Vejam, essa é a questão que nós falamos sobre o senso do divino. O senso da religião e o senso do divino só trazem ao homem uma coisa: medo da condenação. Por isso que em várias religiões, durante muitos séculos, pessoas sacrificavam animais e ofereciam aos deuses, a fim de que os deuses não se irassem contra eles e destruíssem toda a tribo, todo o clã, toda a família, toda a cidade, toda a nação. Então, esse senso da religião, esse senso da divindade, só trazem ao coração humano o desespero da destruição vinda pelo Deus que eles acham que é o Deus criador de todas as coisas. Essa crença, essa sensação, esse sentimento de existência de Deus não pode salvá-los, porque eles não têm a verdade revelada, a verdade salvadora revelada, que é somente mostrada através de Jesus Cristo. No entanto, deixa eu falar aqui algumas questões sobre alguns argumentos que se levantaram no decorrer da história da igreja, porque muitos se levantaram contra a igreja afirmando que Deus não existia. E a igreja se sentiu obrigada a formular argumentos com respeito a isso. Já havia muitas tentativas na Grécia Antiga, de filósofos como Anaxágoras, Platão, Aristóteles, Plutarco, Sêneca, Cícero, tentando provar que existia um Deus. Várias provas foram desenvolvidas por esses filósofos e mais tarde aprimoradas por Tomás de Aquino, que era um padre da igreja. E essas provas tinham a intenção de provar a existência de Deus através da razão. O primeiro argumento, na verdade existem vários, mas só vou falar 4. O primeiro argumento era o conhecido argumento ontológico. A palavra ontos significa ser, aquilo que é. Esse argumento foi desenvolvido por um teólogo chamado Anselmo. Então esse argumento parte do pressuposto de que se eu tenho desejo de Deus, se eu imagino que existe uma divindade, de que existe um Deus, então Deus existe. Porque eu não precisaria de algo que não existisse. Você precisa de algo que não existe? O que vocês acham? Vocês precisam de algo que não existe. Esse argumento tem alguns problemas. Ele é interessante, mas ele tem alguns problemas. Por isso que eu disse no início que argumentos filosóficos não podem provar em sua totalidade a existência de Deus. Anselmo dizia que se eu imagino a divindade, se eu imagino que Deus existe, então Deus existe. Porque o que eu imagino existe, mas nem sempre é assim. Se você imaginar um unicórnio, um cavalo alado voando com um chifre na cabeça, isso não quer dizer que exista. Quer? Você pode sair daqui hoje dizendo, eu preciso de um unicórnio. Você pode sentir isso, eu preciso. Algumas pessoas às vezes me perguntam assim, pastor, se eu for conversar com alguém que não crê em Deus, como é que? Então eu não posso utilizar a Bíblia. Ele não crê na Bíblia, eu não creio em Deus, ele não crê na Bíblia. Então eu tenho que conversar com ele conforme o que ele crê. Mas ele crê em quê? Ele não crê que Deus existe. Né? Tá calor aí? E tal. Ele não crê que Deus existe. Veja, se você vai conversar com alguém que não crê que Deus existe nos moldes que ele estabelece, você, olha para cá, chama ele para lá, olha para cá. Se você vai conversar com alguém que não crê que Deus existe nos moldes que ele estabeleceu, você não vai chegar em lugar nenhum. Você não pode abandonar a sua crença porque ele não crê. Ele está na crença dele, ele errado tudo. Você tem que permanecer com a sua crença. Logo, se alguém me pergunta assim, por que você é tão honesto? Porque a Bíblia diz, não furtarás. Mas eu não creio na Bíblia. Se você não crê, eu creio. A Bíblia permanece sendo a minha norma de vida.
Mas cuidado, para que você não faça assim, a Bíblia é a minha verdade, não a sua. A Bíblia é a verdade para todo ser humano. Por isso, se alguém achar que furtar é certo, eu vou dizer, você está errado. Mas por que eu estou errado? Porque a Bíblia diz que isso é pecado. Mas eu não creio na Bíblia não, a Bíblia está certa, não está errado. Se quiser ficar no erro, fica. Se você disser, mas a Bíblia não está certa não, prova. A Bíblia foi corrompida, como é que você prova? Vários homens mexeram lá e tal, não sei o quê, como é que você prova? Vários cientistas já provaram, cadê os cientistas? Muita gente já escreveu, aonde? Quando? Como foi? Então muitas dessas pessoas só ficam reproduzindo questões. E fazendo indagações de se Deus existe. Por que o mal existe no mundo? Se Deus existe, por que o sofrimento existe no mundo? Uma pergunta que eu escutei de um professor na universidade era assim, ela é muito famosa, talvez você já tenha ouvido. Ele me perguntou assim, irmão, me chamar de irmão já era pejorativamente, né? Porque eu não era irmão dele. Irmão, Deus pode criar uma pedra tão grande que Ele mesmo não possa levantar. Deus pode criar uma pedra tão grande que Ele mesmo não possa levantar. O que ele intencionava com isso? Se eu dissesse pode, ele ia dizer, então Deus não é onipotente. Não. Se eu dissesse não pode, aí ele ia dizer, então Deus não é onipotente. E agora? Se ele pode criar uma pedra tão grande que ele mesmo não possa levantar, ele não pode todas as coisas. Se ele não pode criar, ele também não pode todas as coisas. E agora? Enquadrou? Isso é uma besteira, Deus. Porque Deus não faz nada sem um propósito. Para que ele fazer uma pedra tão grande que ele mesmo não pudesse levantar? Tudo que Deus faz é com uma finalidade. Isso é uma tolice, essa pergunta, isso é uma besteira. Entendeu? Querendo, de fato, enquadrar cristãos a fim de fazer com que eles descreiam. Mas Deus não faz nada sem um propósito específico. Deus não é um menino buchudo com a chupeta na boca que fica fazendo manha. Entendeu? Deus tem propósitos. E Ele faz tudo com propósitos. Então, é nesse Deus que nós cremos. Não é nesse Deus que a filosofia secularizada apresenta. Né? Um segundo argumento, que é mais interessante do que o primeiro, é o argumento moral. Esse argumento diz que existe uma legislação no mundo, impregnada no mundo, enraizada no mundo. Mesmo em culturas diferentes, existe uma moral estabelecida, ou seja, existe um padrão do que é certo e do que é errado. Então, da onde veio isso? Da onde veio que matar é errado? Você pergunta a um ateu, matar é certo? Estupro é certo? Pedofilia é certo? Assassinato, latrocínio, esquartejamento, isso é certo? Com certeza ele vai dizer não. Com certeza ele vai dizer não, não é certo. Então quem disse que é errado? Da onde veio isso? Se a resposta for, isso é uma resolução social. Isso aí a sociedade resolveu. Isso é um fruto da cultura. Bom, então quer dizer que se em outra cultura esquartejar é certo, estuprar é certo, pedofilia é certo. Que conversa, menino? Que conversa? E se ele sair da terra dele e for para uma tribo, e lá um parente dele foi esquartejado, ele vai achar certo? Mas na cultura de lá ele iria achar. Aqui é certo, é a cultura aqui. Não vai achar, porque existe um padrão moral estabelecido. E se existe um padrão moral, se existe certo e errado, é preciso que haja uma fonte para isso, que determina que isso é certo e que é errado. E qual é essa fonte? O argumento moral vai dizer, Deus. Deus é a fonte do que é certo e do que é errado. Deus é quem diz o que é certo e o que é errado.
inclusive na consciência daqueles que não creem nele. Ele diz o que é certo e o que é errado, porque Deus coloca em nós a consciência. O que é a consciência? A consciência é um tribunal que está em nós, na nossa mente, que nos diz o que é certo e o que é errado. A nossa consciência, mesmo o ser humano não cristão, ele tem uma consciência que vai dizer: isso é certo, viu? Isso aqui é errado, viu? Não faça não. É a consciência que faz isso. Então, isso é um mecanismo que Deus criou para o ser humano, para ele discernir o que é certo e o que é errado, mesmo se ele não tiver a lei de Deus. Isso está na própria estrutura do ser humano. Mas esse argumento também não é perfeito. Ele não é perfeito. Mas nós vamos ter um seguinte argumento, um argumento teleológico. Ele afirma que o universo, ele tem um propósito, o mundo tem um propósito. Portanto, se o mundo tem um propósito, se o universo tem um propósito, como é que isso foi estabelecido? O propósito desse microfone é captar minha voz. O propósito das caixas de som é projetar minha voz. Certo? O propósito do relógio que você tem no pulso é marcar as horas. O propósito de você ir para a faculdade é terminar o curso, pelo menos era para ser. O propósito de você vir aqui nessa noite é ouvir uma palestra. O propósito de você sentar diante de um prato de comida é comer. Você não vai ficar olhando nem cheirando, né? Você vai comer. Então, minha gente, existe um propósito para tudo na vida. Um cientista ateu chamado Richard Dawkins, ele disse o seguinte: não precisa de propósito não. Esse negócio de propósito, precisa não. Para que ter propósito? Não tem propósito para nada não. Esse homem tem um PhD, é um cientista. Por que ele estudou tanto? Se não tem propósito na vida. Ele não tinha um propósito de chegar no fim do seu curso. Ele não tinha um propósito de ser um cientista. Para que ele escreve um livro, o livro que diz isso? Ele escreve um livro para dizer que não existe propósito. Logo ele tem um propósito para dizer que não tem propósito. Não é verdade? Acaba besta. Acaba de besta. Tudo tem um propósito. Então, se tem um propósito, isso quer dizer que existe um desenho. Há uma mente inteligente que projetou isso. Que diz: vai ser assim, eu quero que seja assim. Vai seguir esse curso. Esse argumento é muito interessante. E que mente é essa? Deus. Amém. Deus. Se o mundo tem um propósito, se a natureza tem um propósito, se até as próprias máquinas são projetadas para cumprir o seu propósito. Da onde vem isso? Do próprio Deus, irmão. Qual o propósito do sol? Qual o propósito da chuva? Qual o propósito das coisas? Imagina se a gente viver sem propósito. Você fabricar peças de só bolo, chegar na feira, por que está com essa trilha de peça aqui na feira? Sei lá, eu fiz, tem aqui. Passar uma horinha, vou levar para casa. Você tem um propósito, qual é o propósito? Vender, você quer vender. Você quer vender. Para que você vai procurar um emprego? Porque eu quero ocupar a minha mente. Você não vai receber, não? Não precisa, não tem propósito. Tem um amigo que ele fez uma seleção na universidade para o doutorado. E tinha um rapaz do lado dele, bem loucão assim. E ele virou para o rapaz e disse: e aí? E a prova? Disse: fiz. Mas qual é o teu propósito assim em relação a isso aí? Não tem não. Não tem propósito não. Se vier veio, se não vier não veio. Eu vivo minha vida assim, né? Se acontecer, aconteceu. Se não acontecer, não aconteceu. Eu não fico me preocupando se não aconteceu. Se não aconteceu, é porque não era para acontecer. Se aconteceu, era para acontecer. Essa criatura não tem propósito, ele é um nihilista. Não existe um propósito último na vida. Tudo vai acontecendo sem nenhum fator. Agora, imagina se todo mundo absorvesse esse tipo de mensagem. Que caos seria? Papai casa com a menina, no outro dia ele disse: amanhã eu estou indo lá, tchau. Se você casasse comigo, não tenho um propósito nenhum na vida. Meu propósito não era ficar casado comigo. Meu propósito era casar ontem, hoje o meu propósito é outro, eu não tenho propósito. Imagina se se instaurasse. Você tem uma empresa, coloca alguém como gerente financeiro, ele está trabalhando, de repente dá doideira na cabeça dele, começa a roubar. Você vai perguntar: o que é aquilo? Se no meu propósito inicialmente era ser honesto, agora não vai ser mais.
Não existe um propósito. Não presta, não daria certo. Nós temos, todo mundo tem um propósito, ainda que seja não ter nenhum, mas é um propósito. Qual é o seu propósito? Nenhum. Então, você tem um propósito, não tem nenhum propósito. Então, isso mostra que existe um Criador por trás disso. Existe alguém que desenhou isso, que determinou isso. Né? Um último argumento filosófico que eu vou tratar nessa noite é o argumento cosmológico. A palavra vem de cosmos, significa arranjo ordenado. Cosmos também significa universo. Esse argumento baseia-se numa ideia de Aristóteles, do filósofo Aristóteles, que Tomás de Aquino desenvolveu através de 5 vias de argumentação. E fala sobre o primeiro motor. O argumento que parte dessa ideia diz que tudo teve uma causa. Deixa eu tentar transmitir isso em termos muito práticos, né? Tratando do argumento teleológico como argumento cosmológico. Qual é a finalidade de um banco desse? Qual é a finalidade de um banco desse? Sentar, né? Imagina se todo mundo chegasse e ficasse olhando para o banco assim. Aí todo mundo em pé olhando para o banco assim. Como você vai sentando, porque o propósito dele é sentar. Existe um propósito. Né? Mas esse banco não surgiu do nada. Alguém fez o banco. Alguém montou o banco. Existe uma causa. A causa não é apenas quem fez o banco. Anteriormente a isso, eu preciso de madeira. Era preciso cortar árvore. Era preciso tecido. Então é preciso uma matéria-prima para que nós tenhamos o banco. Então existe uma causa para que o banco exista. Se você tem aí um relógio e ele está trabalhando, a causa dele é o relojoeiro, que pensou o relógio, que desenhou o relógio, que fez o relógio funcionar. Existia uma causa para aquilo. Agora perceba. Da mesma forma, existe uma causa para o universo. É preciso um originador para o universo, um causador para o universo. Já viu aquela pergunta de criança, muito difícil de responder, que diz assim: tio, quem criou Deus? Né? Não sei se você já ouviu essa pergunta. A resposta para isso está nesse argumento cosmológico. Ninguém criou Deus. Deus é a causa de todas as coisas. Mas a pergunta é: mas todas as coisas não têm uma causa? Qual é a causa de Deus? Coisas têm uma causa. E agora? Quando nós voltamos até o fim disso, é preciso que haja uma causa que não foi causada por nenhuma outra. Uma causa incausada. Sério? Porque se você tem uma causa que causou outras coisas e ela tem uma causa que causou ela, então aquela outra causa é Deus. O que é Deus? Nesse contexto aqui desse argumento, Deus é a causa que não foi causada por nada. Ele é o causador de todas as coisas. Ele é a origem de todas as coisas. Dele todas as coisas procedem. Nada existia antes dele, por isso que ele é chamado de Alfa. A primeira letra do alfabeto grego. Não existia nenhuma letra antes do Alfa. O Alfa era a primeira letra. Então Deus é chamado de Alfa. Então Deus está relacionado com esse argumento aqui. Esse argumento cosmológico está relacionado a isso. Ele é a origem, ele é o Alfa. Mas não apenas isso. Lembre, ele é o propósito. Ômega, a última letra do alfabeto grego. Em Deus se originam todas as coisas. E a finalidade de todas elas é o próprio Deus. Elas nascem em Deus e elas terminam em Deus. Deus é a causa e Deus é o propósito último de todas as coisas. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Aleluia. Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Esses são os argumentos cosmológicos e teleológicos. Amém? Amém. Entenderam? Sim. Vamos a algumas questões práticas e depois, se vocês quiserem perguntar alguma coisa, a gente discute também. Veja bem,
A descrença em Deus, como eu disse no início, é descrita na Bíblia como uma espécie de loucura, irracionalidade. Porque isso vai de encontro às ideias inatas no ser humano. Quando falo de inato, é aquilo que nasce, o ser humano já nasce com aquilo. Então, a crença na existência do divino já está na criatura desde que ela nasce. Então, ela encontra isso, é insensatez na Escritura, é loucura na Escritura, né? Veja, nós vivemos em um contexto cultural no Brasil e no mundo muito esquisito. Recentemente, uma sacerdotisa da igreja anglicana, a igreja da Inglaterra, a igreja estatal, ela era bispa ou pastora, uma coisa assim. Ela declarou que ela não acredita em Deus. Pastora. Você não acredita não, Deus. O caso foi levado para a igreja julgar se ela ia permanecer à frente da sua comunidade e na igreja ou não. Foi resolvido que ela podia permanecer, porque ela ensinava como se ela acreditasse. O ensino dela não ofende o povo. O povo crê, ela não crê, mas o povo crê, então deixa ela lá. Então veja em que estágio nós estamos na cultura global, né? Pessoas que ensinam sobre Deus, mas não acreditam nele. Nós vivemos um bombardeio na cultura, dizendo que os padrões que a Bíblia estabelece, eles são ultrapassados. Nós não podemos pensar através da Bíblia. Veja, irmãos, isso não tem nada a ver com posicionamento político, tem a ver com fé cristã. Você está entendendo? Nós não podemos abrir mão dos valores que a palavra de Deus nos orienta por causa do posicionamento político. Eu não posso me comprometer mais com o pensamento político que eu me identifico do que com a Bíblia. Isso é uma vergonha um crente fazer um negócio desse. Uma vergonha. Você pode ter suas preferências políticas, mas você deve ter o discernimento crítico de dizer: isso aqui está errado. Isso aqui está errado. Isso aqui é contra a Escritura. Então nós devemos ter muito cuidado ao nos comprometermos com essas coisas, porque todo pensamento político no Brasil, ele é comprometido com a religião anti-Deus e anti-fé cristã. Todo. Até aquele que diz que está defendendo a família não está. Os compromissos são outros, são políticos. Então, como cristãos, nós precisamos discernir aonde está sendo manifestado um tipo de ateísmo, porque nós devemos lutar contra isso. A nossa fala deve ser contra isso. A nossa postura deve ser em viver de forma que Deus seja invocado, dizendo para o mundo: Deus existe, e eu conheço Ele, e eu vivo para Ele. E Deus não só é meu Criador, Ele é meu Redentor. Ele me salvou, Ele transformou a minha vida. Alguém pode vir com milhares de argumentos filosóficos para você, dizendo que Deus não existe, e pode até derrubar você em vários argumentos que você levantar, querendo provar que Deus existe. Mas ninguém pode derrubar um argumento que você pode apresentar para alguém que não crê em Deus. Você dizer o seguinte: me explique como é que eu vivia dessa forma e agora minha vida é transformada. Como é que acontece um negócio desse? Como é que acontece que a minha vida foi completamente restaurada? Se Deus não existe, quem foi que fez? Quem foi que fez, se Deus não existe? Toda essa mudança na minha vida, no meu pensamento, no meu procedimento. Quem foi que fez? Ele me transformou. Uma vez, um professor ateu começou a dar uma palestra na faculdade provando que Deus não existe. Vários argumentos filosóficos. Era uma universidade cristã e os alunos ficaram impressionados com o conhecimento e o peso das palavras daquele professor. Ali tinha o pai de um aluno que não tinha nem terminado o ensino médio, estava sentado ouvindo a palestra do doutor em filosofia. Ele abriu para perguntas. Professor, o pai desse aluno levantou as suas mãos e disse: eu tenho uma pergunta, professor.
Ele disse: qual é a sua pergunta? Se é a respeito da existência de Deus. O senhor acredita que Deus não existe? Ele disse: eu acredito que Deus não existe. Tá certo, o senhor pode me explicar uma coisa? Ele disse: posso. Esse senhor tirou uma maçã de dentro da sacola, mordeu e disse: o senhor pode sentir o gosto que eu estou sentindo? Ele disse: não, porque foi você que mordeu a maçã. Ele disse: só era isso que eu tinha para dizer. O senhor não sabe quem é Deus porque o senhor não conhece Ele. O senhor nunca provou Deus. O senhor nunca sentiu a presença de Deus. Está crente arretado. A Bíblia, como eu disse, não vai se preocupar em provar que Deus existe. Ele existe. Ele é o eu sou. Ele não precisa que a gente fique puxando os cabelos da cabeça, tentando provar para alguém. E como é que evangeliza um ateu, pastor? Do mesmo jeito que você evangeliza qualquer pessoa. Jesus morreu para te salvar, vice-pecador. Ah, mas não creio em Jesus não. O problema é seu, ele morreu para te salvar. Você tem que crer. Você tem que crer no Evangelho da graça. Eu tinha alguns amigos na faculdade que eles não criam em Deus. Né? E às vezes a gente estava conversando, eles começavam a falar um negócio sem vergonha, eu dizia: você não tem vergonha, não, isso é pecado. O senhor, irmão, mas a gente não é crente não, mas é pecado, está errado, do mesmo jeito. Vocês são pecadores. Vocês sabem disso? Irmão, não acredito não nesse negócio de pecado. Ah, não acredita não. Se alguém vier e levar o teu iPad, está certo ou está errado? Está errado, é um ladrão, então, isso é pecado. Isso é errado. O erro é pecado. Então você acredita em pecado. Você acredita em pecado. Agora você acha que você não acredita, mas você acredita. Então se existe pecado, veja bem, se não existe pecado, vamos abrir todos os presídios, minha gente. Vamos abrir para todo mundo na rua. Não tem bandido, não tem certo, não tem errado, não tem crime, não tem nada, não tem pecado, não tem erro. Para que legislação? Para que Código Civil? Para que Constituição no Brasil, se não tem o que é certo e o que é errado? Por que nós precisamos de leis? Por que nós precisamos de leis? Porque o errado existe, minha gente. E se o errado existe, há um padrão para mostrar o que é certo. E o padrão é Deus. Eles olhavam para mim e diziam: irmão, Deus vou ser crente, irmão. E eu queria ser crente assim como todos. Não, assim como eu não, assim como Jesus. Seja como Jesus. Creia no Evangelho. Creia no Evangelho. Creia no Evangelho. Minhas falas eram assim. E é assim que nós devemos lidar com essa questão. Então, quando nós pensamos sobre isso, sobre a descrença em Deus, ela vai afetar todos os ramos da existência da humanidade. Todos os ramos. Ela vai afetar desde casa até o trabalho. Se Deus não existe, o padrão é outro. O padrão é outro. Agora, se Deus existe, minha gente, é mais que não. Já ouviram falar da aposta de Pascal? Pascal foi um matemático cristão. Essa aposta dele o argumento não é fechado completamente, a ponto de nós nos apoderarmos dele como infalível. Primeiro, que o mal entra no mundo por causa do pecado. Quem foi que pecou? O homem. O que é o mal? Dizia Santo Agostinho: é a ausência do bem. Mal é a ausência do bem. Se o homem não tivesse pecado, o mal não tinha entrado no mundo. O pecado não tinha devastado a humanidade. Porque existem catástrofes, porque existem problemas de relacionamentos, porque existe mentira, por causa do pecado. Esse mal existe por causa do pecado. Então, o que é que Deus faz a respeito disso? Deus envia o seu Filho para salvar os homens desse mal, do pecado. E por que Deus permite que o mal esteja no mundo, se Ele é bom? Deus no início deu a escolha para Adão e Eva. Eles tinham essa capacidade de escolher se queriam obedecer a Deus ou se não queriam obedecer a Deus. Eles escolheram não obedecer a Deus. E então começaram a viver num processo
de tamanha desobediência, eles e todos os seus descendentes. Aí nós vamos ver o homicídio entrando no mundo, nós vamos ver os vários males entrando no mundo, que Gênesis vai falar, os vários capítulos de Gênesis vai falar. Nós estamos vendo isso nas exposições de Gênesis. A maldade imperando no mundo. A Bíblia diz lá no capítulo 6 de Gênesis que a maldade no coração do homem se multiplicava. E Deus viu que isso se multiplicava. O pensamento do homem era mal continuamente. Homem aí, homem e mulher. Mal continuamente. Isso são efeitos do pecado no mundo. Mas o ideal de Deus para o mundo não é o pecado, é a salvação de Cristo. E isso só vai cessar na consumação de todas as coisas, quando o pecado for expulso da criação. Então não haverá mais. Quando o homem peca, Deus amaldiçoa o homem, a mulher, a terra e os animais. Então haveria desarmonia em todas as áreas da existência por causa do pecado, porque o homem escolheu ser o seu próprio Deus. Então por que existe o mal no mundo? Porque o homem escolheu ser o seu próprio Deus. E olha aí no que deu. Né? Mas também nós devemos considerar que Deus soberanamente permitiu que o mal estivesse no mundo para manifestar todo o bem. Para manifestar todo o bem. Alguns argumentam assim, mas tantos países na África tão pobres, pessoas morrendo, uma tragédia em tantos lugares. Veja, por que Deus permitiu uma coisa daquela e para o mar? Por que Deus permitiu aquela barragem lá de Belo Horizonte romper em tempos passados? Por que Deus permitiu todas essas catástrofes acontecerem? Por que Deus permitiu o tsunami? A primeira coisa que nós devemos entender é que Ele é soberano e que nós não temos como sondar os desígnios de Deus e os propósitos últimos de Deus. O que nós temos que saber é que, em última instância, Deus sempre tem um bom propósito em todas as coisas. Ainda que o pecado se manifeste e traga catástrofes ao mundo. Mas perceba, de fato, em todas essas catástrofes, veja, você tem acompanhado esses casos de estouro de barragem, não sei o quê. Já viu quantas pessoas se mobilizam para ajudar? Já viu? Igrejas inteiras, todas as religiões, levando mantimentos, serviço voluntário. Quantas ONGs se organizam, mandam alimento para a África, médico vai para lá como prestar trabalho voluntário, às vezes fica nem volta mais. Isso é o quê? Isso é a manifestação da bondade. Isso vem de quem? Vem de Deus. Deus permite que o mal esteja no mundo, mas a bondade também se manifesta e ela vem de Deus. Se o sofrimento não estivesse presente, a bondade não iria se manifestar para cuidar desses sofridos. Então Deus tem um bom propósito em todas as coisas. Nós não podemos sondar absolutamente a mente divina. Não temos como entrar na mente divina. Deus, em sua totalidade, é incompreensível. Nós só sabemos o que está revelado na Escritura. E nós sabemos que Ele é bom. E a sua misericórdia dura para sempre. Então, se o mal está no mundo, foi porque Deus permitiu. E Deus tem um bom propósito para o desfecho disso. Deus aniquilará o mal. Lá em Isaías, Deus diz assim: eu crio o mal. Que mal é aquele? Existem dois tipos de mal ali naquele contexto: o mal moral e o mal de juízo. Naquele versículo de Isaías, Deus está dizendo que inimigos virão contra o seu povo. Então, criar o mal ali é esse povo inimigo vir em direção ao seu povo e combatê-lo em guerra. Não é o mal moral, porque Deus é a fonte de todo bem. Deus é todo bondade, todo amor. Então, em Deus não há mal. Mas Deus pode usar o mal para cumprir os seus propósitos, porque Ele é soberano. Quer ver um exemplo claro disso? Jesus ser morto, açoitado, pregado numa cruz é um ato de maldade ou não? Sim ou não? Sim. Mas foi necessário ou não? Sim. Para que os homens fossem salvos do seu pecado, era preciso que Deus usasse aquele ato de maldade contra seu filho. Perceba como Deus é soberano. E Deus se vale muitas vezes do próprio mal para cumprir os seus propósitos. Amém, irmãos? Amém. Nós devemos compreender isso.
Porque Deus permite o sofrimento? Pelo mesmo motivo. O pecado entrou no mundo, mas Deus também usa o mal do sofrimento para moldar os seus servos. Veja Jó. Veja outros exemplos na Bíblia de servos de Deus que sofreram, os salmistas que sofreram, e Deus usa aquele sofrimento para amadurecer os seus filhos, para aumentar a sua fé, para aproximá-los dele mesmo. Então Deus usa, veja como Deus é maravilhoso. Deus pode usar uma coisa muito ruim que acontecer na sua vida para o seu bem. Para o seu bem. Deus é maravilhoso, irmãos. Somente Deus poderia fazer isso. Somente Deus pode transformar o mal em bem. Lembra de José? Depois que ele se revela aos irmãos, eles com muito medo de serem julgados pelo seu irmão, ele disse assim a eles: vocês tentaram mal contra mim, mas Deus transformou o mal em bem. Somente Deus pode fazer isso. Somente Deus pode agir dessa forma. Porque Deus governa todas as coisas, inclusive o mal. Inclusive o mal. Então, eu sinceramente espero que essas palavras tenham ajudado vocês de alguma forma, fortalecer a fé de vocês e a testemunhar o Evangelho no ambiente onde vocês estão. Qual é o maior testemunho de um crente dentro de uma faculdade, diante de professores ateus ou de amigos que não creem em Deus? O maior testemunho é você viver o Evangelho. Você viver, você ser crente. Não adianta ficar com muito blá 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 e tua vida é troncha. É melhor viver. Mas se você tem a oportunidade de falar, você tem que conhecer essas verdades. Não entre numa discussão para brigar. Não entre numa discussão para defender Deus. Porque Deus sabe se defender muito bem. Ele é que te defende. Mas se houver proveito numa conversa, então fala. Eu tinha um professor eu acho que era na 8ª série, ele era professor de geografia, e ele escarnecia muito os cristãos, muito. Chegava naquela sala, tá vendo? O esporte perdeu, cadê? Ele tem que pedir ao teu Deus, irmão, pede ao teu Deus para ele dar a vitória ao teu time. Teu time perdeu, tu orou pedindo a Deus? Aí o crente dizia, orei, então perdeu o teu time, cadê teu Deus? Sem está Deus fraco, mas não. E ficava escarnecendo os crentes, escarnecendo. E teve um semestre que ele deu aula de sociologia, eu me lembro como hoje. E ele passou vários trabalhos em grupo, individual, ou em dupla, ou em grupo, quem quisesse fazer. E falávamos das relevâncias de vários grupos sociais no Brasil. A importância dos índios, a importância das mulheres, a importância das crianças, vários grupos sociais. Era livre para quem quisesse escolher. Eu escolhi a importância dos protestantes no Brasil. 8ª série. E ele disse, você tem 20 minutos. Agora não vá pregar não. Eu disse, não, vou falar da importância dos protestantes. Então eu comecei a falar, eu não me lembro de tudo, vou dizer algumas coisas. Os protestantes no Brasil eram enterrados como indigentes, porque eram chamados de acatólicos, não católicos. Então não podiam nem ser enterrados no cemitério. Robert Caley, missionário congregacional, conseguiu isso junto ao Império, para que eles fossem enterrados dignamente, como cidadãos. Ele conseguiu registro de casamento para protestantes, que não podia. Se não casasse na igreja católica romana, não podia ter registro de casamento, ele consegue. Depois Maurício Nassau vem para Pernambuco, era um calvinista protestante. Calvinista protestante. E traz uma ruma de protestante para o Brasil. Na verdade, isso é bem antes, né? João Calvino, quando escuta na França, acho que ele estava na França ou já estava em Genebra, não lembro bem, que missões estavam vindo para o lado de cá, através de conhecidos dele, da França, ele envia missionários para o Brasil, antes de Robert Caley. Então, lá em Recife, tem uma igreja perto da Universidade de Direito do Recife, que hoje é uma igreja católica, mas aquela era uma igreja de huguenotes. Os huguenotes eram calvinistas franceses. Então, aquela igreja foi construída por eles. Então, onde os protestantes chegavam, eles tinham a intenção de divulgar a sua fé e de trabalhar. Muitos vieram com Maurício de Nassau, empreendendo várias
várias iniciativas ali. Você olha ali para aquela arquitetura holandesa da Avenida Guararapes, aquilo ali é fruto do protestantismo calvinista, irmãos. Você olha para o sistema hídrico ali do centro do Recife, feito na época do Nassau, é fruto da fé dos protestantes que trabalhavam, que pensavam em todas as esferas de atuação. Eles não eram alienados, eles diziam: isso aqui ele vai fazer para melhorar a nossa vivência e para a glória de Deus. Naquela época, eles já guardavam o dia, todo o povo de Deus fazia isso, né? Mas eles guardavam o dia do Senhor, não trabalhavam no domingo, segundo a instituição do Maurício Nassau, porque aquele era o dia do culto do Senhor. E eu falo tudo isso. Eu disse: os protestantes contribuíram muito para essa nação e ainda contribuem hoje, abrindo desafios jovens, casas que cuidam de drogados, casas que cuidam de pessoas, de mulheres que foram abusadas sexualmente. Várias igrejas, quando pregam o Evangelho, pessoas se convertem, saem das drogas, saem da bebida, saem da prostituição, saem da vida errada, elas mudam socialmente. A igreja protestante do Brasil dá uma contribuição imensa à sociedade desse país. Mesmo se ela não fizesse nada, só pregasse, já era uma grande contribuição social. Porque o bandido deixa de ser bandido e vira crente. Vira doutor, vai estudar, vira doutor, vira pastor. Ele ouviu, olhou para mim e disse: muito bem, irmão, a minha mulher é crente. Minha mulher é crente. Eu vejo o exemplo de uma crente dentro da minha casa, e ela é crente mesmo. Eu disse: por que você satiriza tanto com os protestantes? Ele disse: é porque tem muito crente desmantelado. A maioria. Aqui mesmo. Se eu começar a apertar, eu perdo a fé. Eu já fiz isso várias vezes. Entrou aqui tão crente, vinha botar a Bíblia em cima da banca, assim. Assistia a minha aula com a Bíblia em cima da banca. Depois da terceira aula, eu já não queria mais nada naquilo ali. Só a pessoa falar algumas horas contra a fé dele. Uma fé muito frágil, parece um vidro bem fininho, você joga no chão e se quebra. Então, é uma verdade, né? Nós precisamos fortalecer a nossa fé, conhecer a nossa fé, para responder a todo que pede a razão da esperança que há em nós. E assim foram outras inúmeras oportunidades que eu tive na escola, depois na universidade, de testemunhar da fé em Cristo. Então nós temos muita história, nós temos muita bagagem, nós não somos um povo qualquer, somos um povo de Deus. E o povo de Deus tem história. Tem história.